Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 119. E na aula 119 nós vamos rever aí um assunto que era a regra de 3 simples. Então esse é um assunto importantíssimo aí para vocês que vão estudar até outros conteúdos dentro da matemática, inclusive outras disciplinas. Usa-se bastante a regra de 3 simples. Então vamos para lá. Tá? O objetivo proposto para essa aula é resolver problemas utilizando a regra de 3 simples. Os problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo que tem esse nome de regra de 3 simples. Ele é dado como o nome de regra de 3 porque nós vamos ter 3 valores, são duas grandezas, 3 valores e vai faltar um quarto. Então, como a gente tem 3 números lá, é a chamada regra de 3. Bom, vamos para esse exemplo. Um automóvel faz 180 km com 15 litros de etanol. Então ele coloca 15 litros lá do combustível etanol e com esses 15 litros de etanol ele consegue percorrer 180 km. Quantos litros de etanol esse automóvel gastaria para percorrer 210 litros? Bom, se com 15 ele faz 180, 210 ele vai precisar de mais litros de combustível, isso é evidente. Mas quantos litros ele vai precisar? Vamos lá? Então, identificar as grandezas. As grandezas são duas. Uma delas é a distância e a outra é o consumo em litro. Essas são as grandezas. A distância percorrida, quantos quilômetros ele vai percorrer, e o consumo, quanto que o automóvel vai consumir aí do combustível etanol. Então, na regra de 3, vamos deixar sempre grandeza embaixo de grandeza. Isso é essencial para vocês resolverem da maneira correta. Então, nós temos 180 quilômetros, 15 litros. 180 equivale a 15 litros de combustível. Bom, quantos litros de combustível X, a incógnita que eu não sei, eu vou precisar para percorrer 210 quilômetros? Então, quilômetro embaixo de quilômetro, litro embaixo de litro. E aqui na horizontal, as correspondências, 180, 15, 210, não sei, X, não sei quantos litros vão ser necessários. Bom, para fazer isso aqui agora, faremos assim, diretamente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcionais? Se eu aumento a distância, eu aumento também a quantidade de consumo. Aumenta do lado esquerdo, aumenta também do lado direito. Os dois lados estão aumentando, ou os dois lados diminuindo. O que acontece de um lado tem que acontecer do outro. Isso eu digo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Monto uma equação, 180 sobre 210 igual a 15 sobre x. Propriedade fundamental das proporções, o que eu faço? Multiplico cruzado. Então, sempre que eu tenho duas frações e um sinal de igual, eu faço a multiplicação cruzada. 180 vezes x, 180x. 210 vezes 15. 210 vezes 15, 3.050. 180 que estava multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3.150 dividido por 180. Resultado, 17,5. Então, para que eu possa rodar 210 quilômetros, eu vou precisar de 17,5 litros do combustível etanol. Essa é a quantidade necessária. Então, muito importante aí na regra de 3 simples, sempre deixar grandeza embaixo de grandeza. Importantíssimo. E identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos para a próxima questão. Ao viajar de automóvel, a velocidade média de 60 km por hora, Vânia leva 4 horas para fazer um determinado percurso. Certo dia, ela aumentou essa velocidade média do automóvel para 80, de 60 para 80 km por hora.
quanto tempo ela levou para fazer esse mesmo trajeto. Vamos lá, identificando as grandezas. Velocidade média, quilômetro por hora e tempo em hora. Vamos lá. Então, quilômetro por hora de um lado e em quilômetro por hora a velocidade e do outro o tempo aqui em horas. Bom, colocando as grandezas, 60 km por hora em 4 horas, ok? Próximo, 80 km por hora em quanto tempo? Não sei em quanto tempo. Então é isso que eu tenho que descobrir. Vejam só, regra de 3, eu tenho 3 valores e falta 1, por isso que eu chamo de regra de 3. Olha o que vai acontecer aqui. Se eu aumentar a velocidade, irá diminuir o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então, elas são inversamente proporcionais. Não é direto, não. Se um lado aumenta e o outro diminui, é inversamente proporcional. Monto normalmente, olha só, eu tenho que inverter então quando isso acontece. Olha, eu inverti o 60 que estava em cima veio para baixo. Se de um lado aumenta e do outro lado diminui, eu tenho que inverter alguma dessas grandezas aí, tá? Então, olha só, 80 multiplica x, 80x. 60 vezes 4 vai dar lá 240. Então, teremos 240 dividido por 60. 240 por 60, para fazer essa conta mais fácil aqui, ó, ambos terminam em zero, cortamos fora o zero e ficará 24 dividido por 8. Então, dá para fazer essa direto, assim, de cabeça, que fica bem mais fácil. E 24 dividido por 8 igual a 3. Então, Vânia levou 3 horas para fazer esse percurso, quando ela aumentou a velocidade dela de 60 km para 80 km por hora. Então, antes, um trajeto que ela fazia em 4 horas, passou a fazer em 3. Diminuiu em 1 hora, quando ela aumentou 20 km por hora. Tá? Mais uma. Uma usina produz 350 litros de álcool com 5 toneladas de cana-de-açúcar. Para produzir 8.750 litros de álcool, são necessárias quantas toneladas de cana-de-açúcar? Vamos para a nossa regra de 3. Álcool, né? Quantos litros de álcool? 350 litros, ela consegue produzir, né? 350 litros com 5 toneladas. Então, tonelada de cana, de um lado colocamos a grandeza álcool e do outro lado a grandeza toneladas de cana. 5 toneladas, 350, 5 toneladas de cana. O que mais nós temos? 8.750 litros de álcool, 8.750. Quantas toneladas de cana vão ser necessárias? Então, primeiro montamos o sistema. Montamos aqui as nossas grandezas organizadamente. Fizemos a montagem e verificamos se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Então, de um lado aumenta e do outro lado aumenta também. Né? Se eu vou produzir mais álcool, vou precisar de mais cana, mais peso, mais toneladas de cana. Então, vai ser diretamente proporcional. Aumentei dos dois lados. 350 sobre 8.750 igual a 5 sobre x. Para resolver essa questão, multiplicamos cruzado a equação. 350 vezes x, 350x. 5 vezes 8.750. 5 vezes 8.750 vai nos dar aqui 43.750. Então, portanto, dividido por 350, corta fora os zeros aqui, 125. Portanto, serão necessárias 125 toneladas de cana-de-açúcar para produzir aí os 8.750 litros de álcool, ok? Então, regra de 3 simples, ela não é um conteúdo muito difícil. Se vocês forem praticando, vão pegar bem o jeito. Muitos alunos até gostam da regra de 3 e acabam usando para resolver outras coisas dentro da matemática, até de outras disciplinas, como eu já disse anteriormente.
para que vocês possam verificar como que foi o aprendizado de vocês. Importantíssimo fazer as atividades propostas, que elas vão auxiliá-los e muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.